Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do início do verso 13, porque você já conhece a parábola. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos teus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, é aquele crente, né, irmão, que ouve a palavra e já começa a pular de alegria, que Deus vai mudar a vida. Verso 17, mas não tem raiz em si mesmos. É aquele crente, não é obreiro, é aquele crente que na primeira repreensão, esse aí a vida nunca vai mudar, porque não consegue ter raiz. Pense nisso. Será que Deus já te livrou dessa fase já, irmão? Você amadureceu na fé? Glória a Deus, quem Deus já te deu graça para vencer isso aí, né? E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, verso 17, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, né? Aquele crente que uma hora está aqui, outra hora está em outra igreja, porque quer uma igreja que tem uma palavra que só vai agradar ele. Aí qualquer palavra que dói, já fica aquele espírito de perturbação, sai para ir no banheiro, não aguenta terminar uma palavra. Aí vamos continuar, irmão. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, né? É aquele crente que a gente fala de dizimar e ofertar, e ele já percebe e pensa que vai dar tudo certo daqui para frente. Ele não entende que toda aliança que você faz tem que ter prova. Dízimo e oferta é uma aliança que você faz com Deus, e todo casamento que tem uma aliança, todo casamento é uma aliança, você tem que ter prova. Como é que Deus vai testar se você está levando a sério a palavra dele? Provando você. Te promete domingo, segunda lá vem prova. Vamos ver se acreditou mesmo no que eu falei. Verso 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquele crente que ouve a palavra, crê nela, mas ele está tão preocupado com o tempo que ele tem gastado o trabalho, ele está tão preocupado com as outras coisas, que ele não consegue dar espaço para a palavra germinar, não é? É aquele crente que ele quer que Deus alivie para ele o peso do sacrifício, e Deus não anestesia sacrifício. Você tem que se sacrificar para querer receber o que Deus quer te dar. Verso de número 20, e os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um, não é? São aqueles crentes que uns dão fruto, outros mais fruto, outros muito fruto. Por quê? Vai de acordo com a tua fé. Se a palavra é a mesma, por que você está gerando pouco fruto e o outro mais? Vai de acordo com o quanto que você aplicou da fé que você recebeu, né? Fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Se você recebe a palavra e anda em toda ela, você vai produzindo mais frutos. Agora, tudo isso aqui eu li só para te explicar um verso que todo mundo fala, mas não entende o que Jesus quis dizer com ele. Verso 21, e disse-lhes: vem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Aí ele entra nesses dois versos que eu quero que você leia comigo, verso 23 e 24, 1, 2, 3, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a medida que medides, serão, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. A vós que ouvis. Preste atenção nisso. Hoje eu vou encerrar uma série. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora, veja o verso 24 de novo. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medides,
vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvir. Simplesmente significa, quem muito ouve, mais ouve. Agora, quem pouco ouve, Deus não tem razão para continuar falando. Então, hoje eu quero, rapidinho, porque senão eu vou ter que voltar aqui tudo atrás e recapitular o que eu falei, para explicar para quem não assistiu no canal que está lá disponível para você. Nós falamos em 4 palavras, essa é a 5ª, sobre ouvindo a voz de Deus. E a última palavra é essa: discernindo e aumentando a voz de Deus. Discernindo e aumentando a voz de Deus. Você vai pegar caneta e papel como sempre e você vai adotar. Se você não assistiu nenhuma das outras, entre e assista. São 4 ensinos que vão te ajudar a subir a sua intimidade com Deus e tomar decisões mais sábias, tá bom? Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção, fale conosco, usa-me para a honra e glória do teu nome, e em nome de Jesus abençoa a tua palavra enquanto ministrada. Quem pode, diga amém. Amém. Toma o teu assento. Agora pode tirar o sapato. Se estiver chulé, não tira não, irmão. Fica com essa... Qual que é a pergunta que as pessoas mais fazem? A pergunta que as pessoas mais fazem é: como que eu faço para ouvir a voz de Deus? O apêndice dessa pergunta é: como que eu sei que é Deus quem está falando comigo? Então, a primeira pergunta que as pessoas mais fazem é: como que eu faço para ouvir a voz de Deus? E aí a gente já falou muito sobre isso. Quem é que pode, quem é que não pode ouvir, a forma que Deus fala, quais são as 3 coisas que Deus fala com a gente. 2 ele fala sempre, 1 ele não fala sempre. Qual que é a diferença entre o que a Bíblia fala e a forma como Deus fala? Porque se Deus vai falar pessoalmente com você, quer dizer que tem coisa que Ele vai falar para você que não está na Bíblia. Agora, que tipo de coisa que é essa, né? Eu disse em todas as palavras, eu dei a penúltima domingo de manhã, está lá no canal, não consegui terminar a quarta passada, eu falei, é diferente de tudo que eu tenho falado. Semana que vem eu vou começar a falar sobre dinheiro, sobre administração de dinheiro. É muito bom você estar aqui, muito bom. Vamos ver até onde Deus vai dar para a gente. Mas eu não podia falar semana que vem, antes de falar sobre isso, porque muita gente não consegue ouvir Deus direito. Então, quando as pessoas perguntam como que eu faço para ouvir a voz de Deus, depois que elas entendem que apenas ovelhas conseguem ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus não é algo que você faz, é alguém que você é. Então você tem que entender que você tem que discernir a voz de Deus. E eu te falei de métodos que você não pode usar como padrão para ouvir a voz de Deus. Mas hoje eu quero te ajudar de uma forma bem simples, porque é uma palavra muito prática. É interessante o tanto de pessoa que não consegue ter prazer por palavras assim. Mas Deus seja louvado. Na minha opinião, para quem já ouviu a palavra, a série de Efésios, por aí vai, essa é a mais importante, porque isso aqui é o que a gente não ensina e deveria ensinar. E depois que eu comecei a abrir algumas caixas de pergunta lá no Instagram, a pergunta que mais todo mundo faz é: como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como que eu sei se eu devo divorciar, se eu devo largar, se eu devo... Então, para quem tem acompanhado, tudo isso ajuda. Eu digo que se você pega uma e não pega o resto, vai te fazer uma falta absurda, porque um completa o outro. E essa é a última. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como que você discerne a voz de Deus? Como que você sabe que é a voz de Deus? E não é a tua carne, não é o diabo falando no teu ouvido. E como que você faz para aumentar a forma como você ouve Deus? Porque Deus não fala com todo mundo de forma igual. Mas não é porque Deus não quer isso. É porque as pessoas limitam a forma como Deus fala. Marcos capítulo 16, verso 19 ao 20, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A resposta é bem simples. Se você precisa saber
se é Deus ou não falando. Diga para alguém que está do seu lado, peça a confirmação. Eu acredito que não tem uma pessoa aqui que nunca pediu confirmação. Tem alguém aqui que nunca pediu para Deus confirmar a palavra? Só se aceitou Jesus ontem, ainda não deu tempo. Mas eu acho que não tem. Agora eu vou perguntar aqui. Quantos aqui já pediram para Deus confirmar pelo menos uma? Pelo menos duas? Para de ser mentiroso, pelo menos 3. E quantos ainda estão pedindo para Deus confirmar? Não, agora não aguenta não, que aí você vai passar vergonha. Uma coisa é fato. Você tem que compreender isso aqui, porque quanto mais você aprende a ter confirmação, menos você pede por ela. Deus não tem problema em te confirmar a palavra dele. Diz aí para alguém que está do teu lado, Deus está de boa com isso, irmão. Entenda uma coisa, eu quero que você anote isso. Deus responde sinceros, não incrédulos. Quer dizer que Deus, Ele sabe da sinceridade do teu coração, se você precisa de uma confirmação ou dele. Mas às vezes Ele sabe que você não está sendo sincero, você é incrédulo. Por quê? Porque você ouviu algo e não gostou do que ouviu e está pedindo para Deus confirmar, até você ouvir aquilo que você quer ouvir. Deus te mandou fazer algo que você não gostou. Agora, tudo que eu vou lhe falar, você tem que compreender que, se você não fizer disso um hábito consistente, você vai continuar tomando decisões erradas, colocando pessoas em responsabilidades erradas, tomando decisões certas em momentos errados. Nunca esqueça isso, e eu peço que você anote: fazer a coisa certa no momento errado é a mesma coisa que dá errado. Há um tempo para todas as coisas, e se Deus te disse o que fazer, aprenda a discernir o tempo de Deus. Não anotou, deveria ter notado. Tem pessoa que Deus vai lhe dizer o que fazer com ela, no tempo certo. É fácil eu ser extremista com você e falar, Deus falou hoje, faça. Não é bem assim não. Tem coisa que Deus fala e você tem que ter a noção de que isso, na hora certa, você deverá fazer. Já se prepare para o que você deve fazer. Mas a maioria das palavras que Ele te der, é necessário uma obediência imediata. Mais uma vez, irmão, isso aqui é tão simples, sabe? É mamão com açúcar, mas eu estou tendo tanto prazer em falar isso, que eu pergunto, você está sendo abençoado aí? Diga amém. Então, algumas coisas que vão te ajudar a discernir a voz de Deus melhor. Eu já disse para você que Deus, Ele estabelece na palavra que 2 ou 3 testemunhas servirão de confirmação. Porém, Deus não quer que você abuse disso. Anote, depois você lê em casa, o capítulo 16 de Juízes inteiro. E aí eu vou lhe resumir aqui a palavra para que a gente não demore. Você vai lembrar que em Juízes 16, me diz aí, só quem lembra, onde que está Juízes 16? Fala a respeito de que pessoa na Bíblia? Ninguém mais lê. Passou raspando, hein? Gideão. Ok. Você lembra, por 7 anos, os amalequitas vinham contra os israelitas, os midianitas vinham contra os israelitas, junto com os amalequitas e com o povo do deserto. Eram pelo menos 4 povos, né? Os midianitas, amalequitas e os povos. Se eram os povos, quer dizer que era mais do que um, os povos do deserto. Por quê? Porque Israel havia pecado contra Deus e Deus colocou eles por 7 anos de opressão. Tudo que eles plantavam, eles perdiam. Toda vez que eles iam colher, os inimigos vinham, levavam toda a colheita, levavam os animais. Não é muito diferente da vida de algumas pessoas, que hoje precisam entender que Deus esteve falando com elas o tempo todo por palavras, e elas agora têm que aprender por situações, no qual você está plantando muito, colhendo pouco, e tudo que você não está colhendo, é porque Deus está te mostrando que você não foi submisso totalmente à última palavra dele. Deus permite você entrar numa fase onde você vai plantar muito e colher pouco, até você aprender a obedecer à voz dele de verdade. Pense nisso comigo. Eu acho que não há uma pessoa que nunca viveu isso. Então, por 7 anos, tudo que eles plantam, eles perdem.
Aí eles começam a buscar a Deus. Agora, eu penso que eles começaram a buscar a Deus depois do 3º ano, porque talvez, poxa, o 1º ano veio, levaram tudo, não sobrou comida para a gente, deve ser o acaso. Aí vem o 2º ano, está esquisito. Aí vem o 3º ano, sabe? É igual aquela pessoa que já passou do 1º emprego, já foi para o 2º emprego, está no 3º emprego, está no 4º emprego, perdeu emprego após emprego. A pessoa começa a falar, epa, tem alguma coisa errada. Sabe, alguns de vocês têm que ouvir isso aqui, tem alguma coisa errada com a tua vida. Você só não pode ficar chorando, você tem que sentar para ouvir a palavra, porque enquanto você não entender que maldição não vem sem causa, há uma causa para você estar vivendo essa maldição. Qual que é a definição de bênção e maldição? Bênção é aquilo que favorece para você subir. Maldição não é uma perda, maldição é uma consistência de perdas em áreas. E maldição sem causa não procede, há uma razão para você estar assim. A pior coisa que eu vejo as pessoas cometerem é elas estarem em maldição e elas acreditarem que, quando elas se converteram, tudo foi apagado e nada de ruim pode acontecer mais. Cristo pode ter pago toda a maldição na cruz, porém, lembre isso, Deus não pode livrar você de uma maldição que você mesmo pega com a tua mão. Agora, as pessoas ainda temem em ficar orando para saber onde que minha vida está errada, quando tudo que elas deveriam fazer é sentar para ouvir Deus. Há uma razão para estar perdendo tanto emprego assim. Há uma razão. Houve uma fase, eu já falei para você que houve uma fase na minha vida que eu precisei entender o porquê que eu estava perdendo tanto dinheiro. Era multa após multa após multa, até que eu vi o quê? Que eu coloquei a pessoa errada no meu barco. Houve uma época na minha vida que eu precisei, uma época nesses últimos anos que eu precisei dar uma avaliada, porque, meu Deus, eu sou um dizimista ofertante fiel, qual que é a razão disso? Você tem que vigiar com quem você põe do teu lado para administrar as suas coisas. Porém, eles talvez pensaram depois do 4º ou 5º ano, começaram a orar. Aí quem está orando lá no meio deles, pedindo por socorro? Gideão. Aí o anjo do Senhor, ou seja, Cristo, né, pré-encarnado, ele aparece para Gideão e fala, varão valoroso, vai nessa tua força que o Senhor é contigo. E aí Deus fala, pela sua mão eu vou livrar os israelitas dos midianitas, e a prova de que eu vou ser com você é que você vai conseguir destruir todos os seus inimigos como se eles fossem uma só pessoa. Sabe, vai ser fácil. Aí você sabe disso, Gideão começa a entrar em pânico e ele fala, mas que garantia que eu tenho que é o Senhor quem está falando comigo? Porque eu sou o menor do menor do menor. Eu sou da menor tribo, minha família é mais pobre, e da minha família eu sou menos importante. Né? Quem mexe com mobiliária sabe, localização, localização, localização. Ele é o menor do menor do menor. Está tudo ruim para ele. E Deus falou, não rapaz, fica tranquilo, eu vou te usar. Aí ele fala, então, me confirme que a palavra que eu estou ouvindo é o Senhor. Olha o que ele pede para Deus. Ele pede, fica aqui, que eu vou ali, vou preparar um banquete e eu trago. Deus falou, ok. Agora, lembre que nessa época, para você preparar uma comida levava tempo. Olha a comida que ele preparou. Pegou um cabrito, matou, cozinhou, fez pão e ainda fez uma sopa, um caldo. Irmão, esse camarada ele teve que, primeiro, correr atrás de um cabrito para matar. Você já tentou correr atrás de um cabrito, irmão? Já tentou? Não tentou? Você não sabe o que é loucura. Segundo, você já matou um bicho, um porco? Nunca matou nada? Vocês estão ruins, né? Essa é tudo fresco, tudo piada de prédio, meu Deus da glória. Eu que nunca morei na fazenda, já matei já um bicho. E agora todo mundo olha como se eu fosse o pecador, né, irmão? Meu Deus da glória, bando de santarrão. Irmão, para você matar um bicho, se você não dá uma pancada logo na cabeça, o bicho sofre e não morre direito. Aí ele ainda tem que fazer farinha para fazer o pão, e depois ele ainda tem que fazer um caldo. Ele levou brincando umas 5 horas para fazer uma comida. E sabe o que Deus fez? Ficou esperando, para confirmar a palavra dele. Aí ele trouxe o banquete, aí ele falou, o senhor me dá um sinal?
Falou, vou dar, faz o seguinte, pega essa pedra aí, joga o pão em cima, joga o cordeiro, o cabrito em cima, joga o caldo por cima, tudo isso em cima da pedra. Faz tudo isso aí. Aí ele pegou e fez. Aí o anjo do Senhor, com um cajado na mão, pega a ponta do cajado, toca na pedra, sai fogo dali, consome tudo. Aí ele, oh meu Deus. Aí a Bíblia diz, naquele momento o anjo do Senhor desapareceu. Ok? Olha o que Deus falou. Deus disse, ok, para a espera dele. Deus não falou, rapaz, eu vou procurar, esquece, deixa eu procurar um outro crédulo aí, você está muito incrédulo, vou ter que esperar aqui 5 horas para te dar um sinal, não, dá licença, deixa eu procurar um outro aí. Não, Deus esperou. Significa que Deus não tem problema em te dar confirmação, porém não abuse. Por favor, lembre disso que eu vou lhe falar, nem que você tenha que anotar para não esquecer. Deus está de boa com a confirmação, só não abusa. Não abusa. Que Deus disse, não tentarás o Senhor vosso Deus. E tem palavra que eu não vou confirmar, porque a essa altura do campeonato você já deveria identificar a minha voz. Eu vou lhe ser sincero, o problema de uma palavra como essa é um só. Tem gente que quer ser extremista, então daqui ele vai sair pedindo confirmação para tudo. Eu concordo se você pedir confirmação, só não concordo com você não entender que Deus espera que você amadureça o relacionamento com Ele. Se a minha esposa me ligar, ela pode estar com uma voz de gripada, ela não precisa falar, sou eu, ela já fala, oi, eu já sei quem é ela. A voz é acessível para mim. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguem a estranhos. Você tem que chegar num nível de intimidade com Deus, no qual Deus vai falar para você, faça isso, entregue aquele dinheiro, assine agora, vá, e Ele não vai falar de novo, você vai saber que foi Deus. Deus vai falar, sai, não vai para aquela reunião, fica, não, e Ele não vai falar de novo. Você entende isso que eu estou te falando? Diga ou não, amém? Você tem que ter isso. Ok, dias depois, Gideão vem e pede mais um sinal para Deus. Não, Senhor, me dá mais um sinal. Só que eu amo que Gideão vem pedindo sim, Senhor, fica bravo comigo não, fica maluco comigo não, fica nervoso não. E eu te disse, Deus responde sinceridade, não incredulidade. É porque é tão difícil acreditar que sou eu sou o menor do menor do menor. Então me dá mais um sinal de que sou eu quem o Senhor vai usar para livrar. Faz o seguinte, o sinal que eu peço é esse, eu vou pegar lã, vou colocar lã na eira. Se no outro dia a lã tiver molhadinha e ao redor tiver seco, é o Senhor quem falou. Deus falou, é esse o sinal? Mete bala, toca o barco. No outro dia a Bíblia diz que ele pega a lã e ela estava tão molhada que ele encheu uma tigela quando ele espremeu a lã e em volta estava tudo seco. Segundo sinal, aí ele vem a terceira vez e fala, ô Senhor, não é por nada não. Mas se o Senhor puder me dar só um terceiro sinal, e Deus falou, tudo bem. Eu respondo sinceridade, não incredulidade. Eu não responderia a segunda se eu não soubesse que você confete que sou eu mesmo. Se você estivesse tentando negociar minha ordem, eu não responderia não. Qualquer foi o terceiro sinal. Terceiro sinal que eu peço é esse, dessa vez que a lã esteja totalmente seca e em volta tudo molhado. Quando ele chega no outro dia, está tudo em volta molhado pelo orvalho, úmido pelo orvalho e a lã está sequinha. Por que eu te disse isso? Só para você lembrar que Deus não tem dificuldade em te dar confirmação. Jesus disse, e Paulo repete isso, porque isso é um princípio que Deus estabelece no Pentateuco. Por 2 ou 3 testemunhas, a palavra tem que ser confirmada. Ou seja, Deus permite que você tenha de 2 até 3 confirmações dele. Mais do que 3, não. Porém, entenda, pedir para Deus confirmação não é obrigação sempre. Diga para alguém que está do seu lado, confirmação não é obrigação sempre. Mais uma vez, Deus não vai confirmar sempre. Por que eu não acredito que Deus não vai confirmar por 3? Primeiro porque é bíblico isso. Teve muitos casos que a pessoa não precisou pedir 2 sinais.
Até mesmo porque tem gente que está querendo pedir mais um sinal para tentar ver se houve outra coisa em comparação ao que ouviu. E também pelo que eu já te disse. Deus estabelece um nível de intimidade com você, no qual Ele vai falar baixinho no seu ouvido, como Ele sempre fala, no seu coração. Baixinho no coração, no ouvido do seu coração. E você vai obedecer a ordem de imediato. Agora, é importante você nunca ter dificuldade em entender que existem padrões de Deus, e esses padrões vêm para fortificar a tua fé. Quando Gideão vai recolher o exército, você lembra disso. Ele começa com quantos homens? 32 mil. Desses 32 mil que ele começa, Deus faz um teste. No primeiro teste que Deus faz, quantos que vão embora? 22 mil. Sobra o quê? 10 mil. Deus fala, ainda tem muita gente. Vamos fazer mais um teste. Fez mais um teste. Foram embora 9.700. Aí agora todo mundo lembra quantos ficaram, né? Aí quantos que ficaram? Todo mundo lembra dos 300. Ninguém lembra da lã, ninguém lembra. Oh, meu Deus, vocês não lêem a Bíblia. Aí fica 300 e Deus fala, agora Gideão, vai. Duas coisas que você tem que entender que é um padrão de Deus. Não é sempre, é muitas vezes. E na maioria das vezes que isso acontece, é quando você está para receber uma grande vitória da parte de Deus. Deus, Ele vai diminuir a sua provisão antes de te dar a grande conquista. Deus vai diminuir a tua provisão antes de te elevar para a tua maior exaltação. Deus tem o padrão de diminuir o recurso antes de te dar um grande triunfo. Pela simples razão de que, primeiro, você tem que aprender isso de uma vez por todas na tua vida. Com Deus não é quantidade, com Deus é qualidade. Com Deus não importa o quanto você tem, desde que você tenha Deus do teu lado. Se Deus estiver do teu lado, com um pouquinho, você compra, você edifica, você constrói. Não é a quantidade, é a qualidade. Segundo, qualquer um tem fé no muito. Agora, tu tem que ser crente para entender que Deus está falando com você no pouco. Pergunta que eu te faço, irmão, você consegue ouvir Deus no pouco? Ou você só é o crente que avança quando tem muito? Você consegue entender que existe um padrão que se seguiu até hoje? As maiores bênçãos na tua vida, ou eu estou mentindo, que as maiores vieram com pouco. Pouquinho de saúde, pouquinho de tempo, pouquinho de dinheiro, pouquinho de apoio. E você teve fé. Se você não entender isso, você nunca vai compreender que Deus nunca prometeu para você que Ele faria quando você tivesse em abundância. Ele te mostrou claro na Bíblia que quando começasse a diminuir o recurso, aí você tinha que ficar feliz, porque normalmente quando coisas vão indo embora, é porque Deus está preparando para ficar o suficiente para Ele usar. Você não deu glória porque é difícil você dar glória agora. Quando você estiver na lasqueira lá, aí tu vai dar glória, que você vai lembrar do que eu te falei, miserável. Eu vou dar glória, vou falar que até um crente de verdade dá glória a Deus, porque esse espírito de miséria não pode ficar na tua vida. Isso é um espírito de miséria. Mas eu não tenho o suficiente. E quem falou que vai ter? Deus nunca disse para você que para onde Ele te levaria, Ele te prometeu a abundância. Mas Ele nunca disse que seria com a abundância que Ele faria o que Ele tem para fazer. Aí Deus mandou você começar uma faculdade, Deus começou você a começar uma empresa, Deus mandou você começar a sua loja, Deus mandou você começar o teu negócio, e você está enrolando a ordem de Deus. E tem um problema quando você enrola a ordem de Deus. Quanto mais tempo você demora para obedecer a ordem de Deus, mais tempo demora para Deus te dar uma outra palavra. Eu tenho um amigo meu, essa semana meu cunhado e minha cunhada receberam o green card deles. Eu tenho um amigo meu que ele
Os pais foram para os Estados Unidos, ele morava em Minas, e Deus falou, e ele estudava enfermagem, Deus falou para ele, vai, e ele não foi. Esperou mais de um ano. A mãe dele teve a cidadania, o pai teve a cidadania. Deus falou para ele, a cada mês que você demorou para ir, eu vou aumentar um ano de espera. Eu não vou dizer se foi 14 ou 15, mas passou de 10 anos que ele teve que esperar, e cada ano deu certinho. Por quê? Põe na tua cabeça, quanto mais você demora para obedecer Deus, mais demora para Deus dar uma nova palavra. Agora, não, pastor, mas Deus está falando comigo o tempo todo. Claro, bobão. Deus está falando o quê? Consolo, revelação, direção é outros 500. Tu não pode achar que Deus fala o tempo todo a mesma coisa. Senão você vai ouvir, senão o que vai acontecer? Você não vai entender que Deus pode estar te usando para outros e a tua vida está travada. Deus está te usando para libertar outros e a tua vida está presa. E você não pode achar que porque Deus está me usando, Deus então sabe que eu estou fazendo tudo direitinho. Meu irmão, ele usou uma mula. E eu vou te falar a verdade se você não quer aceitar isso. Deus já te usou para abençoar alguém e a tua vida estava enrolada, que era o que Deus estava falando. Eu não posso te dar agora, porque quando eu mandei você fazer, você não fez. Aí você quer que eu fale agora para você o que fazer? Quando eu te dei a minha direção lá atrás, você ficou o tempo todo, me dá um sinal, me dá um sinal. E o problema é que eu te dei vários sinais. É que você insistiu em querer brigar pela quantidade. Diz para alguém que está do teu lado, não é a quantidade, é a qualidade. 3 perguntas, anote aí, 3 perguntas para você fazer, sempre que você quiser saber se é de Deus ou não o que você está ouvindo. Ou seja, será que essa voz que eu estou ouvindo é de Deus, é da minha carne ou é do diabo? Porque às vezes não é do diabo, às vezes é da tua carne, é teu próprio pensamento, não é? A primeira pergunta é, o que eu ouvi está alinhado com a Bíblia? Simples. O que eu ouvi está alinhado com a Bíblia? Deus não vai te dar uma palavra que vai contra o que a própria palavra dele diz. A voz do profeta que falou para você, do teu pastor, a voz de qualquer crente não pode ir contra o que a Bíblia diz. Aí eu pergunto para você, você conhece a Bíblia o suficiente, e não me importa se você vier com aquela resposta, eu não fiz curso de teologia. Você sabia que o povo que eu mais conheço que não conhece a Bíblia é teólogo? Ou eu estou mentindo? Meu irmão, você pode ser o Ayrton Senna e ainda assim não saber como funciona um carro. Ok. Você pode ser o Lewis Hamilton e não saber como que se monta um carro. Você pode saber a Bíblia de cor salteada e ainda não saber como que Deus fala. Porque a experiência é a prática da palavra. Você quer ver que interessante? E eu vou dar esse exemplo que eu já dei antes. A pessoa fala, não, eu estou saindo porque Deus me mandou sair e abrir a minha igreja, né? Eu estou saindo e eu abri a Bíblia e Deus confirmou para mim que é um tempo novo, porém só que tem uma coisa, Jesus quando enviou os 70, o que ele falou? Vocês vão entrar na casa e a casa que der comida para vocês, vocês não saiam de lá, fiquem lá, por quê? Porque eu não vou tirar vocês de um lugar que está de fato alimentando e cuidando. Alguns de vocês vieram de outra igreja, e eu posso falar, tu veio porque eu falei na tua cara, onde você está dando, estão brincando com a tua emoção. Né? E é muito importante a gente tomar cuidado com isso, por quê? Porque se a gente vem de uma igreja onde brincam com a emoção, a gente pode ver algumas coisas aqui e pensar que é a mesma coisa. Aí a gente vê pessoas alegres, felizes e pensa, estão forçando. Não estão, é que aqui a alegria é verdadeira, lá estão tentando forçar o que não tem de Deus. A gente tem uma forma de receber pessoas, de insistir para que elas fiquem, de persistir nelas, porque isso é divino. Se você não demonstra para a pessoa o valor que ela tem para Cristo, ela nunca vai se incentivar. Mas você tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes você vai ficar traumatizado com o novo por conta do mal que você teve antes. Ok? Entendeu? Então, você pensa o seguinte, que todo pastor que for falar de dinheiro, vai pedir para você particularmente dinheiro. Aí quando você ouve a gente falar, ele fala, cadê ele que até agora não fez o que o outro fez? Ok? Então é necessário tomar cuidado, por quê? Olha uma coisa que todo mundo já viu já. Não, Deus me falou que é um tempo novo. Aí a pessoa sai e abre uma igreja.
Porém, a Bíblia chama isso de espírito de rebelião, e Deus chama isso de feitiçaria. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui, só para que você pense nisso. Qual que é o verdadeiro motivo de alguém sair e abrir um ministério? Pense nisso. Esse meu dedo não chama atenção enquanto estiver ligado na minha mão. Quando você chegou aqui, você não ficou olhando para o dedo de ninguém. Por quê? Porque nada que está ligado no corpo chama muito atenção. Nada que está ligado no corpo tem muito destaque. Agora, se eu cortar um dedo e colocar aqui em cima do altar, vai todo mundo vir aqui olhar. Por quê? Porque uma das formas de você ter destaque mais rápido é saindo do corpo. Por exemplo, se eu estou com a minha aliança, mas a aliança é uma coisa normal para todo mundo ter. Se eu tivesse com um anel grande de diamante, todo mundo ia notar o meu dedo. Sabe por que pessoas saem da igreja e abrem ministério? Porque elas não suportaram receber a honra de Deus, não entenderam que leva tempo para você ter destaque no corpo, e aí eles fizeram igual o que eu te falei do dedo. Eles cortaram os laços com o corpo, e aí, assim como um dedo cortado aqui chama atenção, qualquer pessoa que sai de uma grande igreja e vai abrir a igreja sozinho, ele já sai chamando atenção. Antes era dirigente de igreja, agora ele é presidente. Mas é presidente meia furreca. Pense nisso comigo. O camarada, ele nunca foi um grande dirigente, nunca teve um grande impacto. E aí ele quis sair do corpo, por quê? Porque ele queria ter destaque. Aprenda isso, leva tempo para você ter destaque enquanto você estiver no corpo. Mas tem uma coisa, enquanto você estiver no corpo, você tem vida e crescimento ilimitado. Se eu tirar o meu dedo da minha mão, uma hora vai entrar o quê? A putrefação. E meu irmão, pode levar 50 anos, pode ir para a próxima geração. Igreja de rebelde, uma hora começa a apodrecer. Por quê? Porque ele quis sair de uma coisa grande para ter destaque, porque não aprendeu a esperar. Oh meu Deus, todo mundo aqui tem coração. Agora ninguém fica olhando para o seu tórax. Por quê? Porque tudo que está dentro não chama muita atenção, não tem destaque. Agora, se eu colocar um coração do lado de fora aqui, aí vai ter destaque. É a mesma razão pela qual muita gente sai e abre ministério. Por quê? Porque enquanto ele está aqui, ele é mais um. E como ele não alcançou o destaque que ele queria, como ele nunca foi um grande dirigente, como ele nunca foi um grande cantor, um grande músico, como ele nunca foi muito reconhecido, então ele quer sair para chamar destaque, para ter destaque, para chamar atenção, só que uma hora, nem que seja na próxima geração, vai vir a punição do que fez. Aliás, sabe o que é interessante? Esse povo quando sai falando mal da outra igreja, dizendo, estou saindo porque não concordo com isso, com aquilo. Quando abrem igreja, tudo que eles não concordavam na outra, passam a fazer igualzinho. Eles usam motivos para esconder o falso intuito, ou o intuito errado, que é, eu estou saindo por conta de dinheiro e de destaque. Ele fala, não, estou saindo de lá porque lá não cuidam de almas. Porque lá não tem, sabe, às vezes tem um caso ou outro que não tem mesmo, mas estou falando daquela pessoa que sai da onde Deus nunca queria que ela saísse. É aí onde eu entro com a minha pergunta, o que você prefere? Ser uma grande parte numa coisa pequena ou uma pequena parte numa coisa grande? Grandeza não se cria, se transfere. A razão pela qual o meu dedo vai crescer é porque ele está ligado na minha mão, no meu corpo que é maior. Decida uma coisa, você quer ser grande sozinho ou você entende que você só pode ser grande do lado de alguma coisa maior? Aí quer sair de um ministério de 100 anos para abrir um novo, por quê? Deus me chamou e ele arranja passagem bíblica para isso. Só que, entenda uma coisa, se você não tem um homem de Deus, aí entra o segundo ponto, para te ajudar, você vai pegar o texto certo e interpretar da forma errada, e vai sair tomando atitude. Não, Deus mandou eu sair, Deus mandou eu largar, e papapá. Qual que é a segunda razão pela qual, aliás, anote aí, vamos lá, Mateus 19, só para me te mostrar aqui como é que é a pessoa tentando manipular a palavra de Deus. Mateus 19, verso 3, alguns fariseus chegaram perto dele, e querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram, será que pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora, ou seja, se divorciar?
Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Verso 7, os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Anote só para você entender isso aqui. Divórcio não está no plano original de Deus, mas o divórcio acontece quando o plano original de Deus é cancelado, simplesmente por isso. Eles tentando manipular a palavra para poder tomar decisão própria. Nessa época, eles queriam largar por qualquer coisa. Agora, o que é qualquer coisa? Só para você entender o que Jesus disse aqui. Mulher não cozinhou? Pode largar. É engraçado, mas essa é a verdade do texto. Ela não passou tua roupa? Pode largar. Não está dormindo e tendo relação sexual com você? Pode largar. Pior, você quer ver só? Viu uma mais bonita e essa aí está feia, não está se cuidando? Pode largar. Aí eles, para poder ter impulso para o que eles querem, largar por qualquer coisa, falam: mas se a gente não puder largar, então por que Moisés falou isso? Aí Jesus falou: peraí, vamos ler na Bíblia. Deus, quando criou o casamento, Deus criou para que seja algo permanente até a morte. Deus criou para ter ajuda de uma parte para outra. O divórcio ele acontece quando o quê? Quando uma das partes abusa da outra. E Deus permitiu, Moisés permitiu o divórcio, por quê? Por conta da ruindade do coração de vocês. Vocês estão casando com mulher e escravizando ela. Estão casando com mulher e estão abusando dela fisicamente. Aí Deus sabe que é melhor ela ter divórcio e sair e ficar segura e protegida do que continuar numa casa sendo abusada. Estou te dizendo isso aqui porque, só para você prestar atenção, Jesus, ele citou Gênesis 2 para dizer uma simples coisa. Vocês querem saber a opinião de Deus sobre isso? Está na Bíblia. O que a Bíblia diz? Fez Deus o homem e a mulher e eles se tornaram uma só carne. Põe uma coisa na tua cabeça, para de tomar decisão, se você já sabe do que a Bíblia diz. Mas ele não é crente, mas é bonitinho. A Bíblia está dizendo: não se prenda a um jugo desigual. Para de ficar orando para Deus confirmar se você vai casar com ele ou não. Mas e se eu fizer isso? Deus já te fala: não foge, não fica se enfiando com juros, não fica se enfiando com agiota. Maldito é aquele dinheiro que vem com alto consumo, alto gasto, alta cobrança com juros. O que tem de gente que está tomando decisão em relação às finanças dela, e tudo está na palavra. A Bíblia está dizendo: não faça, e você está: Senhor, me dá um sinal, se é da tua parte. Você quer saber a opinião de Deus sobre isso? Primeiro, leia a Bíblia. Porque se você ouvir uma voz e a Bíblia não está confirmando isso, então com certeza, meu irmão, isso aí não é de Deus. Diz aí para alguém que está do teu lado: Deus pensa o que está na Bíblia, irmão. Qual que é a opinião de Deus? A opinião de Deus é o que está na Bíblia. Segunda forma de você identificar se é a voz de Deus. Qual que é a primeira forma? Escreva aí: está alinhado com a Bíblia? Essa é a primeira pergunta: está alinhado com a Bíblia? Qual que é a segunda pergunta que você tem que fazer para saber se Deus está falando com você ou não? Segunda pergunta é essa: o conselho do homem de Deus é igual o que eu ouvi? Segunda pergunta: o conselho do homem de Deus é igual ao que eu ouvi? Se você precisa saber se foi Deus mesmo que falou ou não, primeiro, veja se o que você ouviu se alinha com a Bíblia. Não está alinhado com a... Você quer ver só que interessante? Hoje está uma cambada de gente: não bate em filho, não bate em filho, não bate em filho. E a Bíblia está dizendo: aquele que não açoita o filho, eu não estou falando de espancar, tá? Que tem gente que não ouve o que o pastor diz. Aquele que tira a mão de cima do filho, odeia o filho. Há uma razão pela qual a Bíblia fala para você bater nele. Bater e espancar, irmão? Responda para mim: bater e espancar? Bater e espancar? Agora, teu filho, ele não vai apanhar, teu filho não vai ser estuprado na cadeia, se ele for para a cadeia? Ou você acha que a maioria do pessoal que não vai para a cadeia não passa abuso sexual? Ele tem que entender: coisas ruins acontecem com quem faz coisas erradas. Sabe? Então tem gente que quer ficar negociando com Deus. Irmão, lê a Bíblia, está na Bíblia. Aí vem a segunda questão: está na Bíblia o que Deus falou com você?
está na Bíblia, mas você ainda está em dúvida? Então peça um conselho para o teu homem de Deus. Para o teu homem de Deus. Põe para mim aí, rapidinho. 2 Crônicas 20, verso 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Repita após mim. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Não é no profeta do outro. Deus não está falando, creia no meu profeta. Eu tenho muitos profetas, mas creiam nos vossos profetas. Primeiro, se ele está falando vossos, quer dizer que você tem mais do que um. Como assim? Meu querido, lembra que Moisés levantou 70 pessoas para ajudar ele. Eu não tenho condição de ficar aconselhando todo mundo. Eu treino pessoas para aconselhar você e te ajudar como se fosse eu. Então a pergunta que eu te faço é, Deus promete que você vai prosperar se você crer no seu profeta. Responda aí para você mesmo. Quais são as pessoas de Deus que você pede conselho? São seus profetas ou são profetas dos outros? Desculpa, você acha que eu vou no apóstolo Estevão Hernandes pedir para ele um conselho? Ele é um profeta de Deus, sim ou não? Ele é. Bispo de Macedo é um homem de Deus. Eu posso aprender por ele? Claro que eu posso. Mas Deus colocou sobre a minha vida um profeta ou profetas. Por quê? Porque esses conhecem como eu comecei, esses ouvem a voz de Deus melhor, e o melhor, esses sabem como está o meu dia após dia, e eles sabem enxergar na minha vida o erro que eu não vejo. Sabe, tem gente que ignora o conselho. Provérbios 12, verso 15, anote e lê em casa depois. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselho. Provérbios 24, verso 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento, sabe o que é ser melhor do que ser forte? Ser sábio é melhor do que ter faculdade. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Aí crente que sai, desculpa irmão, mas é crente que sai comprando imóvel, sai adquirindo coisas grandes, e eles deixam de lado o profeta. Claro, talvez eu entenda porque eles tiveram profetas abusivos, ditadores no passado. Porque você tem. Mas não é interessante como que a igreja perdeu a noção da importância do homem de Deus na vida da pessoa? Ela perdeu. Agora a pergunta que eu te faço é, com que frequência os seus profetas, não é o profeta, porque tem aquela pessoa que fala, não, eu só falo se for o pastor Manuel Ferreira. Meu irmão, olha o que Deus disse, crede nos vossos profetas. Não é no seu profeta, é nos vossos. Há uma razão pela qual tem pessoas para ajudar. Há uma razão pela qual não há como eu ficar o dia todo. Há um preço que a gente paga para abençoar a sua vida em 2 horas. Não há como você ficar exigindo de mim uma atenção especial, porque as atenções que a gente dá especial é baseado no que Deus falou para Moisés. Levanta 70 para te ajudar, e aquilo que eles não derem conta de resolver, passa para cima. Agora, o demais, deixa com eles, ensina a eles. Pergunta que eu te faço, com que frequência? Responde para você mesmo. Você busca a opinião do seu pastor para tomar uma decisão. Seja sobre educar teu filho, comprar. Aí também, desculpa, peraí, agora eu vou arregaçar com você, dirigente. Você quer ter autoridade para aconselhar o povo. Você nem lê direito, nem aprende a falar direito, nem lê as notícias do mundo e quer aconselhar o povo em finanças? Larga a mão de graça, rapaz. Deus exige um espírito de excelência em você. Desculpa, você está desempregado, numa desgraça financeira, e você acha que alguém vai ter coragem de vir para você pedir um conselho financeiro? Então você tem que ter constrangimento em servir a Deus com o teu relaxo. Deus exige que a quem mais é dado, mais é requerido. Se Ele dera mais, aprenda a ler mais, vai estudar mais. Por quê? Porque vai vir muito mais demanda para você, e você tem que saber aconselhar. Ou eu estou mentindo, meu caminho? A pessoa vem aqui querendo ouvir. Não, mas eu não sei. Ou você aprende a cuidar bem do corpo de Cristo, ou então você nunca vai aumentar o corpo de Cristo. Qual foi a última vez, irmão, que você pediu conselho para o teu pastor? Pense nisso. Pense nisso. Anote aí, só para você não esquecer. Eu já estou na metade já. Já passei da metade. Nem todo bom conselho é conselho de Deus, viu? Anote. Nem todo bom conselho é conselho de Deus. Nem todo.
Hã? Se você quiser ouvir um conselho, amém. Mas nem todo bom conselho é de Deus. Diga que eu dou para você, já falei isso aqui domingo retrasado. Sabe quem são as melhores pessoas para te aconselhar? Quem não precisa de você. Sabe por quê? Quem não precisa de você, ele ama você, e se você ganhar ou não, ele não é afetado. Porque se você tiver mais dinheiro, você pode até dizimar mais, mas o dízimo é da igreja, não vem para mim. A igreja paga o meu salário e amém, o restante é da igreja. Responda para você mesmo, anota aí agora, anota, me dá o nome de 3 pessoas que você pode pedir conselho, que não precisam de você, e que elas vão te aconselhar pensando com a cabeça, não com o estômago. Você vai pedir conselho para o teu funcionário quer ganhar mais, ele vai falar para você fazer uma coisa que você vai se desdobrar, vai se matar, e quem vai sair beneficiado é ele, você vai estar lascado. Teu sócio, a mesma coisa. Se você não tem ninguém que não precisa de você, você está errado. Acha alguém que não precisa de você e fala, seja o meu pastor, seja o meu pai espiritual, minha mãe espiritual, seja. Porque eu preciso que alguém me ame e queira ver o meu bem, sem que essa pessoa seja automaticamente beneficiada, senão ela vai sempre me aconselhar o seguinte, faça isso que vai dar certo e todo mundo vai ganhar. E todo mundo vai ganhar. Ok? Nem todo bom conselho é um bom conselho. 3 coisas rápidas para você receber um bom conselho. Primeiro, se você quer ouvir um bom conselho, primeiro, ouça Deus. Ouça Deus, antes de você ouvir a pessoa. Pastor, posso, Padre, para o senhor, dá uma palavra de Deus para a minha situação. Irmã, entenda a minha pessoa, eu estou para te ajudar. Eu não posso te dar uma palavra se Deus não falou antes com você. Você quer o quê? Um profeta ou um ditador? Você quer um profeta ou um ditador? Tamara, foge de gente que pede para você palavra e você pergunta para mim, você já orou? O que você está sentindo de Deus? Porque se você não está orando, primeiro ora, porque eu vou te ajudar a confirmar se é de Deus ou não, baseado aonde? Na palavra. Eu não posso ouvir Deus por você, você tem que ouvir Deus por você mesmo, ok? Segundo, conselho que eu te dou para você ouvir um bom conselho, consulte o seu profeta, não os seus amigos, o seu profeta. E pare de ficar pedindo conselho demais. Desculpe, muita gente pode te ensinar sobre tudo, pouca gente pode te aconselhar. Anota isso para você nunca esquecer. Você pode aprender com todo mundo, conselho não. Conselho que significa vire à direita, não à esquerda. Agora é a hora, agora não é a hora. Você vai estar com os burros na água. Se você não tem paixão pelo um homem de Deus, você não vai entender o que é um pai e uma mãe ter um filho. Se você não tem amor pela pessoa que Deus colocou na tua vida para te pastorear, você nunca vai compreender que parte do teu milagre está passando na tua frente ou está na boca dele, você que não ouve. Ok? E aí o terceiro que eu te falo, depois que você ouvir, dá uma checada se o que ele falou está enraizado na Bíblia, porque até mesmo um homem de Deus pode falar alguma coisa errada, tá? Até mesmo um homem de Deus pode falar e dar um conselho errado. Então é bom você dar uma verificada. Então, quais são 3 perguntas que você tem que fazer para saber se é Deus quem está falando? Primeiro, está de acordo com a Bíblia? Segundo, o conselho do meu pastor, do homem de Deus, está igual ao que eu ouvi? Se o meu pastor está falando uma coisa que não tem nada a ver com o que eu ouvi de Deus, e o que ele falou, o meu pastor está na Bíblia, e o que Deus falou, olha aqui, se o que Deus falou para mim, o que eu acho que eu ouvi Deus está na Bíblia, mas o meu pastor está falando algo que está na Bíblia, e vai contra o que eu ouvi, então, peraí, eu vou ficar com ele, porque ele conhece a Bíblia melhor do que eu. Porque em algum momento você vai ver, o que você acha que ouviu está na Bíblia, mas o que o teu pastor também falou está na Bíblia. Qual dos dois eu fico? Crede nos vossos profetas. Por quê? Porque nem sempre você tem habilidade o suficiente para discernir o que está na Bíblia. Simples. É o caso dos fariseus aqui, não é? E aí vem o terceiro e mais importante. Qual que é a terceira pergunta que você tem que fazer para saber se é de Deus o que você ouviu? Escreva. Depois que eu ouvi isso, paz está reinando no meu coração? Paz está reinando no meu coração? Se eu ouvir uma palavra, essa palavra está me deixando com medo, não é de Deus.
Diga para alguém que está do seu lado: paz é bússola do crente. Crente não entra onde ele não sente paz. Se você não entender isso, você não vai entender que você marcou reunião, marcou encontro, e Deus está falando: não vai. E você está achando: eu vou. Não vai. Eu vou. Não vai. Estômago, faz alguma coisa, intestino, dá um piri nele. Não vai. Ou você está achando que eu estou brincando, que Deus não faz isso? Deus faz. Hoje Deus faz. Põe para mim Colossenses 3, rapidinho. Essa pergunta eu quero que você faça. Verso 15. E que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Ok? Agora veja como é que começa na outra tradução. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Árbitro é simplesmente árbitro, não é outro significado. Um árbitro de futebol, de partida, é quem comanda, é quem dirige, quem fala: para, vai. Pergunta que eu te faço: você ouviu uma voz, você quer saber se é de Deus ou não? O terceiro teste é o que mata, checkmate. Quando você ouviu essa voz, você entrou em pânico ou em paz? Porque se é de Deus, diz para alguém que está do teu lado: o que é de Deus te traz paz. O que é de Deus sempre vai te trazer paz, nunca vai te trazer medo. Agora anota isso aí, anota, senão você nunca vai entender. Se você não entender isso aqui, você está enrolado anos da sua vida. Paz não é ausência de preocupação. Paz não é ausência de preocupação. Paz é ausência do medo. Entende uma coisa, anote aí. Medo é um sentimento diabólico. Preocupação é um sentimento divino. Preocupação é um sentimento que Deus te dá para você proteger quem você é. Medo é um sentimento que o diabo te dá para você se afastar do que Deus quer que você faça. Deixa eu te lembrar isso aqui. Preocupação te faz colocar blusa para sair no inverno. Medo te faz ficar em casa o inverno inteiro e não vir na igreja, por medo de ficar doente. Preocupação te faz olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, te faz verificar o juro, te faz verificar se você está com um dinheiro suficiente. Preocupação faz isso, mas o medo paralisa você, você não atravessa a rua. O medo paralisa você e você está com o dinheiro da entrada e na hora de assinar fala: não, eu não sei de onde vai vir do primeiro mês, vamos deixar quieto. Deus nunca disse para você que Ele não vai tirar a tua preocupação, Ele disse que Ele vai arrancar o teu medo. Pergunta que eu te faço, responda para mim agora, dentro da tua cabeça: você sabe discernir medo de preocupação? Porque se você não souber discernir isso, você nunca vai entender quando que você está com medo, quando você está com preocupação. Medo te domina, preocupação te torna precavido. Medo vem para te paralisar, preocupação vem para te fazer ser uma pessoa precavida. E quando Deus te der uma palavra, essa palavra de Deus vai trazer paz, mas a presença da paz não significa ausência de preocupação. Significa o seguinte, que Deus vai falar: Davi, escreve, eis aí o quê? O projeto do templo. Agora começa a juntar árvore, começa a juntar o cedro do Líbano, comece a se precaver. Faça um plano. Se você não entender qual que é a diferença de preocupação e paz e medo, você nunca vai compreender qual que você está sentindo ou não. Preocupação é diferente de medo. Você entende isso aqui? Diga amém. Preocupação é um sentimento divino que te protege para avançar. Medo é um sentimento diabólico que te impede de avançar. Simples assim. Preocupação vem de Deus, medo vem do diabo. Agora, muitas vezes, Deus vai te dar ordens e você tem que compreender que essa ordem que Deus está te dando, obrigado, pode tirar da tela, é uma ordem que você sabe, eu sinto paz de ir, ainda que eu não saiba direito o que vem pela frente. Deus abriu o Mar Vermelho, a Bíblia diz que foi um vento que abriu o Mar Vermelho. Acha para mim na Bíblia escrito o que manteve o Mar Vermelho aberto, me acha. Todo mundo sentiu o vento vindo,
Mudou, o cabelo, ai, prende, aplique. Aí sai aplique, sai tudo mais. Eles sentiram o vento. Agora, não está escrito na Bíblia que o vento manteve ele aberto. Está escrito? Não está. Manteve aberto como? Não sabemos. A gente não sabe se foi Deus que mandou um anjo. Uma coisa é fato. Eles atravessaram. A pergunta que eu te faço é: você tem tranquilidade em atravessar uma porta que Deus abre e não sabe como é que ela se abriu e está se mantendo aberta? Sim e não. Você tem paz para ir, mas ainda assim você pensa às vezes: gente, mas será que... já estamos até aqui, né? Vamos embora, Deus. Mas será que... Não, só pode ser Deus, não pode. A paz domina, ela é árbitro na sua vida. Árbitro. Pense nisso, anote isso, escreva. Se a paz de Deus domina, só pode dominar se existe algo embaixo. Pense nisso comigo, Márcio, vem cá. Árbitro significa que está em cima. Se a paz de Deus, olhe para mim, se a paz de Deus domina o teu coração, então tem que ter algo para ela dominar. O quê? Preocupação ou medo. A presença do medo não significa que a palavra não é de Deus. Alguns de vocês, Deus já te falou, pode fazer que eu sou contigo, e você está um pouco preocupado, mas se você consegue ver que você passa mais tempo em paz do que preocupado, vai por quê? Porque a paz de Deus domina, quer dizer que a paz de Deus controla, ela está com a mão em cima. Toda vez que você se preocupa, toda vez que você quer perder a insônia, lá vem aquela promessa que Deus te fez, aquela palavra, aí a paz vai e põe de novo a preocupação para dormir e fala: vai dormir, fica em paz, porque vai dar certo. Pergunta para alguém que está do seu lado: você está entendendo ou não, irmão? Vamos terminar a palavra. É assim que você discerne a voz de Deus. Agora a pergunta é: como que você faz para aumentar a voz de Deus? E aqui é simples. Diga para alguém que está do seu lado: você aumenta a voz de Deus de acordo com a sua administração. Anote a palavra aí: voz de Deus aumenta de acordo com a administração. Voz de Deus aumenta de acordo com a administração. Você sabe administrar a voz de Deus ou não? Eu não estou falando que você sabe mandar em Deus. Você sabe cuidar da voz que está falando no teu ouvido, administrar. Qual foi o texto que a gente leu? Marcos 4, 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda assim vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora, olha o início: atentai no que ouvi. Qual que foi a história que Jesus disse antes? Ele falou do semeador que saiu plantando a semente. Que semente que é? A palavra de Deus. Aí ele fala: cuidado com o que você ouve, porque na medida que você lida com a palavra, é na medida que você recebe. Quem mais ouve a palavra, mais recebe. Quem não ouve, até a palavrinha que ele tem, Deus arranca. Meu Deus. Se toda vez que eu falo com você, você não me ouve, para que eu vou continuar falando? Eu falei para você, fale isso para fulano. Não falou? Para que eu vou continuar te usando para abençoar pessoas? Senta, fica quieto, vou levantar outro vaso. Se toda vez que eu te dou uma palavra, você fica aí, se amarrando de medo, se amarelando com que teus parentes vão falar de você postando na internet, por que eu vou continuar te dando palavra? Você quer aumentar a forma como você ouve Deus? Fala o que Deus... Agora, pelo amor de Deus, eu sei que eu estou falando para quem é maduro. Eu vou falar o que deve falar! Não. Você tem que ser mancol, você não é maluco, você não desrespeita, mas você entende uma coisa. Entenda uma coisa, eu nunca esqueço disso. Certo dia eu tive um sonho. Uma pessoa que há muitos anos trabalhava com a minha família. Eu vi ela alegre, com um monte de colar em volta do pescoço, pulando. E eu vi ela pulando no meio de gente gay. E eu falava... Era uma funcionária de casa, que quando eu casei, trabalhava em casa, uma diarista. Eu casei, ela trabalhava lá. Quando eu saí, que eu estou trabalhando. Eu falei: gente, essa não é fulana. No sonho. Passaram meses depois. Essa pessoa roubou do meu pai mais de 300 mil reais.
e ela roubou e depositou na conta do filho que era gay. E Deus me falou: eu te falei um sonho meses atrás e você não me ouviu. Deus fala muito comigo em sonho. E eu descobri que quanto mais, através desse texto, quanto mais Deus fala com você e menos você dá valor no que Ele falou, menos Ele fala. Você está vigiando de entregar tudo que Deus te mandou ou não? Porque se você não está entregando, Ele inclusive vai diminuir o que Ele fala em relação à tua vida. Está no texto que você leu. Cuidado com o que você ouve. Sabe essas pessoas muito usadas por Deus? São muito usadas porque tudo que Deus fala, elas entregam. Responda para você mesmo: você está entregando o que Deus está te falando ou você está guardando? E você acha que Deus vai mudar isso? Provérbios, vamos lá, 1 Pedro 4,10, estamos acabando. Sejam bons administradores dos diferentes dons. Todo mundo sabe que dom tem que ser administrador, tem que ser um mordomo. Deus diz: para quem cuida do pouco, o muito será dado. Foste fiel no pouco, sobre o muito reinarás. Ou seja, se eu te dei o pouco e você foi fiel no pouco, eu vou te dar mais. É a mesma verdade com a voz de Deus. Se Deus te deu uma palavra e você foi fiel nela, seja fiel nessa palavra. Deus vai te dar mais palavra. Deus está te incomodando para falar algo sobre a vida de alguém, ou quer dizer, para alguém, melhor dizendo. Não estou falando de apontar pecado, você sabe disso? Se Deus te falou isso, fale. Por quê? Porque se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. O problema é que tem muita gente aqui que Deus está falando com você sobre a vida de algumas pessoas, para você fortalecer elas, para você ajudar elas, e tudo que Deus fala para você, você fala: eu acho que é minha carne. E Deus está falando: se você não falar, fique em paz. Quando você tiver uma necessidade, você vai me pedir, e eu vou te lembrar o seguinte: você falou o que eu te falei? Não. Então, se você não foi fiel no pouco, como é que eu vou te dar muito? É simples. Anote aí só para você a gente terminar, as últimas 3 coisas. 3 coisas que fazem você ser um bom administrador da voz de Deus. 3 coisas. Mais uma vez, Marcos 4, 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida que medirdes. Ou seja, se você cuidar bem da palavra que eu te dei, fique em paz, eu te dou mais. Diga aí para alguém que está do seu lado: se você cuidar bem do que Deus falou, Deus fala mais com você. Primeira coisa que você tem que fazer para você ser um bom administrador da palavra de Deus, ou seja, cuidar bem do que Deus te dá. Cuida bem da palavra que Deus te dá. Cuide bem. Igual você cuida de talento, de dinheiro, cuide bem. Primeira coisa, anote: ouça bem os meios. Ouça bem os meios. Porque tem gente que não entende que Deus fala de várias formas. E se você não estiver ouvindo bem, você vai ignorar o que Ele está falando de outras maneiras. Só para você pensar nisso, eu não vou te falar um por um, porque eu quero que você pegue a tua Bíblia e leia, e estude. Anote aí, as 7 principais, anote, 7 principais formas de Deus falar. E eu vou te dar por ordem de gravidade. Quer dizer que se tu ignorou a primeira, ele vai para a segunda. Ignorou a segunda, ele vai para a terceira. Ignorou a terceira, irmão, tu está lascado, ele vai para a quarta. Se tu chegar na 7ª, aí, meu irmão, ora para Deus mandar um anjo. Qual que é a primeira forma de você administrar a voz de Deus? Ouvindo bem os meios. Quais meios? Primeiro meio, Deus fala através da palavra. Simples, né? Simples. Porque toda vez que Deus for falar, Ele vai falar através da palavra. Aí você não ouviu Ele pela palavra, Ele vai falar por meio da paz. Ele vai te fazer ficar incomodado. Você não vai sentir paz. Você leu a Bíblia, não ouviu Ele, e você está para tomar decisão, e Ele está tirando a tua paz. Mas ok, você está seguindo em frente. Aí o que Deus faz? Deus fala através de pessoas. Tem gente que quer que pessoa seja o primeiro é palavra. É palavra. Aí você não ouviu Deus pela palavra, não ouviu Ele pela falta de paz. Aí Deus fala: tá bom, fulano, vai lá, prega isso. Vai que ele me ouve. Aí bonitão, tu não ouve. Aí Deus vai para o 4º meio. Ele fala por meio de sonhos, visões ou pensamentos. Tem gente que nunca teve visão, teve gente que nunca teve sonho, mas pensamento todo mundo tem.
Deus começa a fazer você pensar mais no que Ele está tentando te falar, mas você está ignorando. Aí, meu irmão, Deus entra na quinta, que daqui para frente complica. Deus começa a falar por manifestações naturais. Naturais. Eu já te falei já. Deus saí de casa para tomar uma decisão e no meio do caminho eu vi uma placa escrita, pare! A placa estava lá, não apareceu lá do dia para o outro. Estava lá. Mas Deus estava falando, para. Aí eu peguei, dei meia volta e voltei. Sabe, nesse momento, sabe quando que é? Quando Deus te livra de um acidente. Deus livrou você de tomar um remédio estragado, de comer uma comida envenenada. Deus te livrou de alguma coisa natural que estava ali acontecendo. Aí vem o sexto meio, quando Deus começa a falar de forma sobrenatural. Sarça ardente, uma mula falando. Até o teu filho está vendo que essa pessoa não é de confiança, e ele é uma criancinha, e ele está fechando a cara, e você está lá, acabou de graça, moleque, o primeiro fulano, e ele está. Eu me lembro de ser usado por Deus para fazer malcriação para a pessoa, na frente do meu pai e da minha mãe. Eles me arrebentaram pau, e depois a pessoa saiu e rebelou. O medo do pastor. Agora, quem é carnal, qualquer pirraça que a criança fazer, sai falando, é Deus, está vendo? É Deus. Meu filho é um vaso de Deus. Eu estou dando exemplo por quê? Porque a voz de Deus, você tem que aprender a ouvir direito. Irmão, quando Deus tentou de tudo isso, aí ele vai à última tentativa. Deus fala através de circunstâncias. Ele manda você para o ventre de um peixe grande. Ele faz com que a sombra da videira suma. O que estava te dando paz não te dá mais paz. Lembra de Jonas? Foi para o ventre do peixe grande. Depois Deus fez crescer uma videira, deu sombra para ele. Depois ele quase desmaiou de calor. Será que Deus não está falando com você através de circunstâncias, dizendo, eu já tentei todas as formas e você não está me ouvindo? E eu agora estou diminuindo as coisas, estou mudando tudo. Então a primeira coisa é, você tem que ouvir atentamente o que? O meio. Segunda forma, acabamos. Você tem que obedecer imediatamente. Você quer ouvir mais Deus? Quando Deus te falar, obedeça imediatamente. Você ouviu o testemunho que eu te falei da pessoa? Quanto mais rápido você obedece a Deus, mais rápido Ele te dá uma outra palavra. Terceiro e último, acabamos a mensagem. Seja humilde com a palavra que Deus te deu. Terceiro e último, você quer ouvir mais Deus? Ouça atentamente os meios. Às vezes Ele está falando, observe. Segundo, obedeça rápido. Terceiro, seja humilde. Seja humilde quando Deus te der uma palavra. Se uma pessoa nunca pensou nisso, pense nisso comigo. José foi usado para revelar sonho, sim ou não? Sim. Foi o fato de ter revelado o sonho que fez José ir para o palácio, sim ou não? Sim. Antes de ir para o Egito, na casa do pai dele, Deus deu sonho para José, sim ou não? Sim. Me acha na Bíblia, Deus dando sonho para José depois. Ele revelou sim ou não? Sim ou não? Mas ele teve o sonho? Ele teve? Ele não teve. O sonho era do copeiro, o sonho era do padeiro, e o sonho era de Faraó. Ele não teve o sonho. Agora, ele teve. Não teve nunca mais, mas ele teve. Só que quando Deus deu para ele, o bonitão levantou a cabeça e falou, eu tive um sonho. Que o meu feixe de trigo, o sonho era de Deus, a atitude não era de Deus. Anota isso para você não esquecer. Deus nunca mais falou com José em sonho, porque ele fracassou no primeiro sonho e no segundo sonho. Nunca mais falou. Ele revelou diretamente. Por quê? Porque você está orgulhoso, rapaz. Você está soberbo.
E toda vez que eu te dou uma palavra, você fala: irmão, vou pregar uma palavra aqui hoje. Não tem no Google. Irmão, você tem noção do preço que eu paguei? Cala a boca. Ou então pode pregar. Daqui a pouquinho, está todo mundo vendo que você repete a mesma mensagem sempre. Porque quanto mais humilde você for em relação à palavra que Deus te der, mais Deus vai te revelar. Aquela pessoa que você admira, que prega muito, só prega muito, porque toda palavra que Deus dá, Ele compartilha, não retém. A Bíblia diz: Deus se opõe, Ele resiste ao orgulho. Sabe o que é Deus se opor ao orgulho? A gente já acabou. Deus se opor ao orgulho é Deus literalmente fazer o seguinte: Ele cria uma barreira no qual você não consegue passar. Imagina que a gente está num jogo de futebol. Imagina. Eu acho que vai ter no céu, deve ter. Deus está do nosso lado. Pensa nisso comigo, é um exemplo. Deus está do nosso lado. Ele vai na frente. Aí Ele passa para você a bola. Ele fala: pode tocar para o gol. Preparei o caminho, toca para o gol. Vai lá, assina, pode comprar. Já preparei o caminho, toca para o gol. Vou deixar você participar do meu plano. Vou deixar você participar do meu plano, do meu propósito. Vou deixar você ter participação. Vou tocar a bola, toca para o gol. Deus está a favor de você. Tiago diz: Deus, Ele se opõe ao orgulhoso. Osés vai falar: Deus, Ele resiste ao soberbo. Aí quando Deus resiste de você, Ele está no time contrário. Toda vez que você tenta tomar posse da bola, Ele está com a bola no pé. Quer vir para fazer um gol? Deus fala: não vai. Você quer ver só? Você está orando por libertação. Muito menos gente está sendo liberta na tua oração. Antigamente isso era usado muito mais por libertação. Antigamente Deus te usava mais na revelação. Você está tentando fazer coisas, avançar e não está indo. Por quê? Porque Deus está falando: tu é orgulhoso. Quando eu te dei aquela palavra, você subiu para a cabeça, você fez igual José, você não fez igual Maria. Ouviu a palavra e guardou no coração e pensou nela. Você é igual José. Deus fala uma palavra: irmão do céu, hoje você tem que ver, hoje está até pipocando. Você quer ouvir a voz de Deus? Seja humilde. Quando Deus falar algo que Ele vai fazer na tua vida, cala a boca. Não precisa sair falando para todo mundo, não. Quanto mais humilde você trata a voz que Deus fala, a forma como Deus fala no teu ouvido, quanto mais humilde você for em relação à palavra dEle, mais Ele vai falar com você. Eu falei que ia acabar 9h30, são 9h32. Agora eu te pergunto, depois dessas 4 semanas, será que você não vai conseguir ouvir Deus melhor e tomar a decisão mais sábia? Dá um aplauso para Jesus. Fica em pé.